Estamos meditando pela manhã em Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 20. Nós temos que edificar a igreja do Senhor. E nós começamos, é um texto longo. Paulo se encontra com os pastores lá em Mileto, são pastores de Éfeso, só que eles vieram a pé para a cidade de Mileto. Paulo não quis ir a Éfeso, porque ele estava correndo rápido, e então foi o que aconteceu. Os pastores foram lá e Paulo apresentou uma longa meditação, um longo sermão, preparando aqueles pastores para o futuro. Lembra, era uma igreja só, Éfeso, mas Éfeso era uma cidade grande, provavelmente a igreja era grande, e haviam vários pastores ali. A gente imagina, porque não está na Bíblia, seriam talvez mais de 10 pastores para eles fazerem toda essa viagem. Não seriam 3 nem 4, mas talvez seguindo um modelo apostólico. 12 apóstolos, 7 diáconos, talvez esse era o padrão que as igrejas antigas seguiam. E aqui Paulo ensina aqueles pastores: edifiquem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o propósito. Edifique a igreja de Jesus lá em Éfeso. E primeiro o ensino que Paulo trouxe foi: complete a carreira. Queremos edificar a igreja, nós temos que completar a carreira. Não é só falar os textos da Bíblia, não é só ensinar. Nós, crentes, temos que encarnar a mensagem bíblica, viver na nossa vida diariamente a mensagem bíblica. E as pessoas desse mundo só vão dar credibilidade àquilo que nós falamos depois de anos de vida e testemunho e comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. O seu comprometimento não é necessariamente comigo, o pastor dessa igreja, não é necessariamente com esta igreja, a organização, Igreja Batista Manancial. Seu compromisso é prioritariamente com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu numa cruz para lhe livrar da condenação dos seus pecados, para lhe dar vida e vida em abundância. Um dia você vai, talvez viaje, vai morar em outro local ou em outro país, você continua tendo o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, onde quer que você vá. Isso é muito importante, porque a verdadeira fé, a fé no Senhor, não é uma fé institucionalizada, mas é uma fé sobrenatural, que vem de Deus, transforma o nosso coração, e a partir daí nós começamos a viver comprometidos com o Senhor. Somos batistas, mas os presbiterianos também têm essa fé comprometida com o Senhor. Outras denominações bíblicas têm essa fé comprometida com o Senhor, e juntos certamente estaremos no céu com o Senhor, no novo céu e nova terra. Então, o primeiro ensino: complete a carreira. Você não pode parar no meio do percurso. Quer edificar a igreja de Jesus? É toda uma vida. Isso é muito importante, isso é recapitulando, porque nós vivemos nessa época onde os chamados crentes, pelo menos se dizem, não têm compromisso com as igrejas. Não é? Eles não têm compromisso. Né? Chamam-se desigrejados. Eles ficam numa igreja aqui, na outra igreja ali, vão para outro canto aqui, e fica nesse negócio. É claro que você pode mudar de igreja, óbvio, não é pecado mudar de igreja, mas não nesse sentido dos desigrejados. É importante que você faça a sua história dentro de uma igreja, porque a igreja é família. Você muda de família constantemente? Espero que não, não é interessante, né? Você tem que estar na sua família e crescer na sua família. Então, igreja tem que ser família. Igreja não pode ser mercado, igreja não pode ser shopping. Mas o segundo ensino de hoje, para edificar a igreja, além de completar a carreira, é cuidar do rebanho de Deus. Como se edifica a igreja? Cuide do rebanho de Deus. Lembre-se, isso é uma mensagem para os pastores de Éfeso. No entanto, todo crente em Jesus tem que viver dessa forma também, né? Visto que os pastores são padrão para os fiéis, como é dito lá em Timóteo, mas todo crente deve viver desta forma. Então, cuidar do rebanho do Senhor é o ensino que Paulo traz, o segundo, dentro desse grande sermão aqui para aqueles pastores a quem Paulo prega lá na cidade de Mileto. Então, olhe, Atos capítulo 20, verso 25. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, ele sabia que estava próximo. Ele sabia que ia morrer. O Espírito Santo o conduzia para Jerusalém.
os judeus estavam se articulando para pegá-lo. Por isso que ele se demorou, em Troa, de 7 dias, esperando um outro barco para ir para a Síria, para chegar em Jerusalém, porque ele sabia que tinha um grupo de judeus atrás dele. E esses judeus, em breve, vão fazer um voto de não comer até prender ou matar o apóstolo Paulo. Você sabe que quando você não se alimenta, você fica cada vez mais nervoso, Você fica nervoso, você fica irritadiço, Então você fica com menos paciência. Essa é a ideia, Então eles não vão comer até prender Paulo. Então eles vão ficar cada vez mais agressivos e violentos. Paulo sabia que em breve o seu dia chegaria, ou por mão dos romanos, ou por mão dos judeus, porque ele estava pregando o evangelho. Então, aqui é um sermão de despedida. Ele não vai a Éfeso porque talvez muitos crentes, muita gente, e ele não tinha tempo para ficar ali muito tempo, se reúne com os pastores e diz: não vereis mais o meu rosto. Então ele entendia, está perto a minha morte. Não estava tão perto assim, No final do livro de Atos, Paulo é preso, a primeira vez em Roma. A gente sabe que ele sai dessa prisão, é preso uma segunda vez e já é perto lá de 2 Timóteo, quando realmente vem a sua morte. Mas Paulo diz assim: eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. É muito interessante entender o que Paulo pregava. Paulo diz, a ideia aqui é cuidar do rebanho de Deus. Como é que você cuida do rebanho? Pregando o reino. Falamos do evangelho de Jesus, falamos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas pouco se fala sobre o reino de Deus. E a ideia é que o evangelho do reino é um termo mais completo. Por quê? Porque quando você fala do céu, fica uma coisa meio etérea, Fica uma coisa assim, só as nuvens, o céu azul. Mas não é isso só que o evangelho fala. O céu tem o céu hoje. Você parte hoje, vai estar com Deus nesse céu, nessa dimensão, nesse local onde Deus habita. Mas tem o céu futuro. Esse céu futuro se refere à completude do reino de Deus. Quando Deus mesmo vai reinar na terra. Vai haver um governo. Quando fala do reino, se está falando de um governo de um rei. Então, devemos entender isso. A nossa salvação, ela não é só espiritual. Hoje ela está espiritual, mas a nossa salvação, ela também é física, ela é social, ela é governamental, ela é econômica, ela é em todos os aspectos. Talvez por isso a gente tenha um pouco de receio da morte, porque não vislumbra tudo o que é a nossa salvação. A nossa salvação é física, nosso corpo vai ser transformado, a sociedade vai ser transformada, e é por isso que Paulo diz que falou tudo sobre o reino, pregando o reino. Porque o reino é um conceito mais amplo do que só evangelho, do que só salvação. O reino engloba tudo. O reino de Deus será implantado em breve. Deus governa tudo? Sim. Só que ainda existe o domínio do sistema do pecado, Satanás ainda age, nós somos pecadores. Então o reino de Deus não está consumado, está em andamento. E nós queremos observar aqui, provavelmente, o que Paulo pregava sobre o reino. Muito importante entender que para cuidar do rebanho de Deus, que é a igreja, é necessário falar do reino de Deus. Lá em Mateus 12, 28, alguns versículos sobre o reino, só para você rememorar. Mateus 12, 28 diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, esse versículo é um dos que mostra que quando Jesus nasceu e veio ao mundo, o reino de Deus se inicia. Não existia esse conceito no Antigo Testamento. Não existia, porque o Messias não havia chegado. O Messias chegou. Então, o reino de Deus começa, mas não completo. Ele não está completo. O reino de Deus, ele é espiritual hoje. Por que espiritual? Porque nós não enxergamos as coisas acontecendo sem o pecado, sem a injustiça, sem a maldade. Então o reino de Deus ainda não está completo, mas ele já iniciou, porque o rei chegou. Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém como um rei. Então ele inaugura o reino de Deus, só que estamos num momento em processo.
com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai consumar este reino. E aí vai ser exatamente como Deus quer que seja e como foi profetizado no Antigo Testamento. Então nós estamos numa transição que está demorando, né, aos nossos olhos bastante tempo, mas Deus sabe o tempo certo e apropriado. Então é chegado o reino. Olha Mateus 19, 24. Interessante, Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que dinheiro não compra o reino de Deus. Ninguém entra no reino comprando. Não é pagando. Não é pela graça, né? Pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E tem muitos textos sobre o reino, mas separei somente alguns. Mateus 21, 31. Diz assim: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Isso significa que não se entra no reino de Deus por posição social, né? Qualquer classe, qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo estará no reino de Deus. Então o reino de Deus começou, você não paga para entrar, é pela graça de Deus, e é de graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, e não é alguém de uma elevada posição social, ou baixa posição social, que vai entrar no reino. Tem os dois discursos, né? Não, o reino é dos pobres. Não, por quê? Não, o reino é dos ricos. Também não. O reino de Deus não tem a ver com essa divisão de classes ou castas sociais. Mas ainda, em Mateus 13, 44... olha o que diz lá em Mateus 13, 44. O reino dos céus, que é a mesma coisa que o reino de Deus, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Essas duas parábolas nos ensinam que o reino de Deus é mais importante do que tudo. É mais valioso do que tudo. Eu deixo tudo por causa do reino de Deus. É essa pérola, é esse tesouro. Eu vendo tudo para ter o reino de Deus. Óbvio que Jesus não está ensinando que você deve vender tudo e dar para a igreja, né? Talvez outros pregadores vão ensinar isso aqui. Mas não, o que Jesus quer mostrar é que o reino de Deus é mais importante do que tudo. Mais importante do que sua profissão, é mais importante do que sua família, é mais importante do que sua saúde, é mais importante do que qualquer coisa que você imaginar que é caro para você, o reino de Deus é mais importante. Você vende tudo, você troca tudo pelo reino de Deus. Pergunta importante: o que é o reino de Deus hoje, aqui na terra? O reino de Deus se expressa na igreja. Não tem outra expressão do reino hoje aqui na terra, porque é o corpo de Cristo. Jesus deixou essa instituição chamada igreja. O que é uma igreja? É a assembleia, o conjunto dos convertidos a Jesus, dos salvos em Cristo, que professam a fé genuína no Senhor Jesus Cristo, como é dito na Bíblia Sagrada. Isso é uma igreja, resumindo, né, de uma maneira muito simples. Então, se o reino de Deus vale mais do que tudo, logo eu tenho que estar ligado ao reino do Senhor. Eu tenho que fazer de tudo para estar no reino. Já, graças a Deus, creio em Jesus, salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, sem obra nem merecimento algum, faço parte do reino de Deus. E onde esse reino se expressa visivelmente hoje? Igreja. É a igreja. Pode ser uma igreja como a nossa, pode ser uma igreja menor, pode ser uma igreja muito maior, não importa. Se ali se prega a palavra de Deus, se lê a Bíblia Sagrada, vida de oração, a mensagem do Evangelho, eu vou estar ali presente. Então temos que ter esse entendimento. Era isso que Paulo pregava, para cuidar do rebanho. Ele pregava o quê? O reino. O reino é uma concepção completa da mensagem do Evangelho,
da primeira e da segunda vinda de Cristo, de uma série de doutrinas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O Antigo profetizava do reino, o Novo tem um cumprimento parcial do reino e aponta para o cumprimento final do reino. Toda a Bíblia Sagrada, ela trata do reino de Deus, né? Estudamos esse ano, no nosso curso de Teologia Manancial, sobre o livro de 1 Samuel. Ali começa a falar das bases do reino de Israel. E o que é isso? É um protótipo do reino de Deus, que não deu muito certo por causa dos pecados dos homens, mas serve para ilustrar como será o verdadeiro reino quando o Senhor estiver aqui reinando. Então Paulo pregava isso, sabia que estava perto de morrer, voltando para Atos capítulo 20, verso 26, olha aí na sua Bíblia, Atos 20, 26, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então Paulo aqui se entendia limpo. Estou limpo, não carrego o sangue de vocês sobre mim. Por quê? Porque eu falei tudo o que eu devia falar sobre o reino de Deus. E aqui Paulo está evocando o profeta Ezequiel, capítulo 3, capítulo 33, que fala da ideia do atalaia, o vigia, que ele carrega o sangue da cidade nas costas. Quando vê o inimigo, esse atalaia, que é o vigia da cidade, tem que tocar o sino, tem que acender a fogueira, tem que tocar a trombeta, dar um sinal para que o povo se prepare para a guerra. Ezequiel 3,17 diz assim: filho do homem era como Deus chamava o profeta Ezequiel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Então, se Ezequiel, o profeta, não pregasse a mensagem de Deus contra os pecados do povo, ele seria culpado do sangue do perverso. Isso não quer dizer que ele pregava a cada indivíduo, ele pregava para as pessoas. Da mesma forma, Paulo pregou à cidade de Éfeso, causou até tumulto, porque muitos se converteram, queimaram seus livros de magia, né, prejudicou o mercado de idolatria, né, dos nichos de Diana. Então, houve um impacto naquela grande cidade da Ásia e surgiu uma grande igreja, já tinham vários pastores naquela igreja ali. Paulo treinou certamente esses pastores lá na escola de Tirano por um espaço de 2 anos. Então, Éfeso foi uma obra incrível de Deus ali naquela cidade. E Paulo pregou para todos, mas talvez não para cada. Entende a diferença de todos e cada? Porque se você botar na sua mente, eu sou culpado do sangue de quem eu não prego. Então, quantas pessoas eu conheço que eu nunca preguei? Você vai parar de viver para poder pregar para todos os que você conhece, talvez. Entende? Eu não estou dizendo que você não deve pregar, certo? Estou dizendo que você não deve pregar motivado pela culpa. Você deve pregar motivado pela graça e pelo amor de Jesus. Lembrando, é minha responsabilidade pregar ao máximo de pessoas. E Paulo diz: estou limpo do sangue de vocês, o desígnio de Deus, a vontade de Deus eu anunciei, o reino de Deus eu anunciei. Então, é assim que vocês devem cuidar do rebanho. Paulo falando para os pastores: cuide do rebanho assim, anuncie todo o desígnio de Deus, fale do reino de Deus. Eu fiz a minha parte, estou indo, não sei se vou ver vocês de novo, agora a missão é de vocês. Paulo meio que está passando o bastão para aqueles pastores. Agora, Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Esse verso 28, ele tem tantos temas importantes, que uma pregação seria suficiente para falar desse verso 28. Então a gente não vai ter como aprofundar tanto assim. Mas esses temas a gente vai mencionar. Um tema, primeiro, conselho de Paulo para os pastores: atendei por vós e por todo o rebanho. Cuide de vocês e cuide do rebanho. Essa ordem é muito importante.
Não diz, cuide do rebanho, depois cuide de vocês. Né? Primeiro, os pastores, eles têm que cuidar da sua mente e coração para conseguir pastorear um rebanho, uma igreja. Se não cuidar da mente e do coração, eles vão destruir o rebanho e a si mesmos. Isso é fundamental. E isso não está só aqui. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, Paulo dizendo a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Você tem que se fortificar. Se você não se fortificar na graça de Jesus Cristo, você não vai conseguir, Timóteo. É o que Paulo está dizendo. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, você tem que cuidar de você. Você tem que se preocupar com sua mente, com seu coração, talvez até com sua saúde. E você tem que se preocupar com a doutrina. O que é a doutrina? Ensino. Isso é o que os pastores devem ter em mente. Né? Se você não cuida da sua mente e coração, e talvez até da sua saúde, você vai prejudicar toda uma igreja. Então, não é questão de egoísmo. É questão de ter condição. Você tem que ter a condição para fazer o trabalho. Se você não tiver, você destrói a igreja, destrói sua vida, destrói sua família, a pretexto de fazer uma coisa boa. E isso é um problema. Por isso que Paulo diz isso a Timóteo. Olha a continuação de 1 Timóteo 4,16. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Percebe? Não é questão só da salvação, da condenação, mas salvação em todos os sentidos aqui, né? Cuidando, ajudando, fortalecendo em todas as áreas aqueles irmãos e aquela igreja. Uma época, só citando como exemplo, surgiu nas mídias sociais, acho que os irmãos talvez alguns lembrem, suicídios de pastores. Né? Lembram? Né? Alguns pastores ameaçando o suicídio, com cartas, né? E às vezes culpabilizando as igrejas. E isso é muito complexo. Como se explica? Olha, quando eu vi aquilo, primeira coisa que veio na minha mente, eu não sei o contexto, é muito complicado essas coisas, você tem que saber todos os fatos, só pela mídia social é uma evidência superficial. Mas uma coisa que automaticamente vem é isso: tem cuidado de ti mesmo. O pastor tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de estudo, ele tem que pensar, projetar, planejar. Ele não pode ser um empresário da fé, não tem como, não dá. O empresário é um empresário, o pastor não é empresário. Ele não tem como fazer, ele não tem como ser só um professor da Bíblia. Eu vou ser só professor de Bíblia, eu não quero ser pastor. Não dá, não tem. Pastor é pastor, né? Para pastorear, para cuidar do rebanho. Então, tem que cuidar de si mesmo. Paulo explica como Timóteo deve cuidar de si mesmo. Lá em 1 Timóteo 4,7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Como é que você cuida de você mesmo? Exercite-se pessoalmente na piedade. Então, por exemplo, os pastores devem, anualmente, pelo menos, ler livros sobre piedade, crescimento, fé, que vão alimentar, obviamente baseados na Bíblia, claro, né? E estudos bíblicos nessa área que vão alimentar o seu espírito, porque normalmente eles não ouvem as pregações. É bom ouvir pregação, eu particularmente gosto. Ah, mas agora tem na internet. Claro, mas não é a mesma coisa de estar numa igreja. Então, exercite-se na piedade. O exercício da piedade, piedade aqui do testemunho, de um relacionamento com Deus, né? Isso é fundamental. Às vezes a correria pode ser tão grande que alguns pastores deixam até de orar. Ou quando oram, é rapidinho ali, porque não tem tempo. Já pensou? Então, tem que ter tempo, né, para orar. E, obviamente, isso serve para todos os crentes de uma igreja. Óbvio. Muito bem. Tende cuidado, atendei por vós e por todo o rebanho. Então, cuide de vocês, cuide do rebanho. Isso é fundamental. Paulo está dizendo isso para os pastores lá de Éfeso. E então, ainda no verso 28, outro tema importante sobre esse cuidado é a segunda parte aí do versículo. Atender por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então,
Então, quem constitui um pastor como pastor de uma igreja? É o Espírito Santo de Deus, né? Aí você diz, mas como foi que isso aconteceu? Porque aqui na igreja houve uma votação, houve uma eleição e a igreja escolheu. É verdade. A gente observa isso, Atos 14, 23 fala da eleição dos presbíteros. Lá diz, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. É a igreja que elege, sim, mas ao mesmo tempo foi o Espírito Santo que movimentou tudo para que aquele pastor estivesse naquela igreja. E foi o Espírito Santo que confirmou o ministério daquele pastor. Um irmão vai para o seminário e se formou. Amém. Ele se formou em quê? Teologia, uma boa teologia da Bíblia, no caso do nosso seminário, né? Seminário Batista do Cariri. Mas ele não se formou pastor? Não. Ele se formou um teólogo. E agora? E agora, uma igreja tem que legitimá-lo como pastor. Se uma igreja entender, Valnei é um pastor, nós queremos que ele seja o nosso pastor, e essa igreja votar, aquela pessoa se torna um pastor. Por isso que não dá certo chegar, por exemplo, eu sou membro aqui da Igreja Batista Manancial, eu vou abrir uma igreja bem ali. Aí eu alugo um ponto, começo a fazer o trabalho, abri e pronto, sou pastor. Não. A igreja tem que legitimar uma pessoa como pastor. E o Espírito Santo de Deus, o que é que ele faz? Ele confirma que este homem é realmente um pastor. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Cuide do rebanho de Deus, porque o Espírito Santo foi quem te constituiu pastor. Então, quem é o chefe do pastor? Né? A igreja, em um certo sentido, claro, né? Mas é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, obviamente o Pai e o Filho também, e por isso o trabalho se torna, às vezes, um tanto pesado, porque você tem que prestar contas à pessoa que é perfeita, né? Que é o Deus que, quando Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, foram queimados vivos, né? Então você não pode oferecer fogo estranho nem pisar na bola, porque o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso, então as coisas têm que ser feitas da melhor maneira possível. Então lembre-se disso, é o Espírito Santo que de modo sobrenatural convoca os pastores. Isso é fundamental entender, e Paulo está dizendo isso para um grupo de pastores, lá de Éfeso. Ó, pastores de Éfeso, cuide do rebanho. O Espírito Santo que colocou vocês aí. Óbvio que, acredito eu, não está claro na Escritura, mas que eles foram eleitos, eles foram convocados. Paulo talvez tenha dado até o apoio, né, o aval. Não, são realmente, né, idôneos para o pastorado. Mas foi o Espírito Santo. Isso é importante. Outro elemento dentro desse versículo também é que o Espírito os constituiu para pastoreardes a igreja de Deus. Esse verso 28, ele é muito importante para entender uma situação, às vezes, complexa. Que situação complexa é essa? Você percebe que a palavra que dada para os líderes da igreja, estes que vieram de Éfeso, é bispos. Vos constituiu bispos. Esses bispos, eles estão pastoreando, daí vem o termo pastor. Só que no começo desse texto, lá em Atos 20, 17, a gente lê assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Presbítero, bispo e pastor são a mesma coisa. Esse é o texto que mostra isso na Escritura de uma maneira bem clara. Mandou chamar os presbíteros, certo? Paulo chamou esses presbíteros de bispos e eles estão pastoreando. Então não há diferença no Novo Testamento da palavra presbítero, bispo e pastor. São três nomes para a mesma função. Naquela época, ninguém chamava bispo João. Não existia isso. Naquela época, ninguém chamava pastor Pedro. Não era assim. Chamava de Pedro, chamava de Paulo, certo? Com o desenrolar da tradição cristã, é que isso se pegou na igreja, principalmente pela influência romana, né? O pontíficex, né? Pontíficex era uma expressão pagã dos sacerdotes romanos,
que migrou para o sacerdote católico romano, cristão. E aí veio essa ideia de terminologia se apegar, e até hoje é assim. Por isso, uns são bispos, outros pastores, outros reverendos, e ficou, e não muda, né? Não é uma coisa também que nós, não é uma coisa, talvez um dia mude, mas não é uma guerra, nenhuma briga. Só explicando isso que é importante. Por isso, deixamos de usar bispo, por causa dos romanos, deixamos de usar presbítero, por causa dos presbiterianos, usamos pastor, certo? Então, isso é importante. 1 Pedro 2,25 fala um pouco sobre essas questões. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, Jesus é o pastor e bispo. Então, veja que a palavra bispo, se um dia uma igreja evangélica, você foi lá congregar, naquela cidade só tem uma igreja evangélica, só que a pessoa lá é um bispo. Não é católico, ele é realmente um crente, igreja bíblica. O problema é que eles chamam o líder de bispo. Ah, não vou ficar aqui porque essa igreja está errada. Não. Necessariamente não. A não ser que tenha outras conotações o termo bispo, puxando para o romanismo. Se não tem, a igreja necessariamente não está errada. Se a Igreja Batista Manancial disser, não, vamos chamar agora os pastores de bispos. Não é pecado. Só que fica estranho, não é? Fica estranho porque talvez vai confundir a cabeça das pessoas, né? Porque são rótulos, e rótulos às vezes confundem a cabeça das pessoas. Mas Jesus, ele é chamado de bispo. E a diferença desses termos é uma diferença de sentido, uma nuance de sentido. O presbítero, ele é mais o ancião, é o termo para ancião. Né? Até uma das características dos pastores é que eles sejam experimentados, não sejam neófitos, novos na fé. Ancião nesse sentido, não somente na idade, mas na fé em Jesus. Isso é até relativo, né? Bispos são supervisores, são administradores, aí eles estão cuidando ali dessas questões mais administrativas. E o pastor é a ideia do cuidado. Cuidado com a ovelha, vai lá, aconselhamento, chora junto, ora, às vezes apresenta as verdades duras da vida e assim por diante. Então, esse versículo ele é muito importante para mostrar que não há diferença, né, entre presbítero, bispo e pastor, e isso é fundamental. E estes pastores aqui têm que cuidar do rebanho. Um texto que ajuda muito, e é muito parecido com esse aqui, é 1 Pedro capítulo 5, verso 1. 1 Pedro 5, 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, lembrando que Pedro era apóstolo também, mas não deixou de ser um pastor, certo? Presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, não vamos, obviamente, estudar todo esse texto, mas é um dos textos que ensina como pastorear o rebanho de Deus. E o verso 4, 1 Pedro 5, 4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. A recompensa só no céu, quando Jesus vier, e aqui você vai, Jesus é o supremo pastor. Na verdade, Jesus é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, é o pastor da igreja. Nós, pastores humanos aqui, né, pecadores, temos que simplesmente administrar como Jesus deixou, segundo o que Jesus deixou, o mais próximo possível do que está na Bíblia Sagrada. Essa é a nossa missão. E no final do verso 28, veja como o verso 28 é complexo. No final do verso 28 nós lemos, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Outro detalhe desse versículo, o pastor, aqui os presbíteros, foram chamados pelo Espírito Santo para pastorear. Eles têm que pastorear a igreja que é de Deus, né, não é deles. E em terceiro lugar, Jesus comprou essa igreja. A Trindade é observada aqui nesse versículo. A igreja foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus comprou de quem? A gente tem que entender que toda metáfora ou figura, ela é limitada naquilo que ela apresenta. Na verdade, Jesus não comprou de ninguém
a igreja. Existe uma teoria que é errada, de que Jesus pagou o preço de sangue a Satanás. Isso não existe. Satanás não tem poder para nada, nesse sentido, né? De ter o poder dele, mas não nesse sentido. Então, Jesus pagou o preço, sim, nos comprou, sim, mas no sentido de que o sacrifício de Jesus nos livra da ira de Deus contra os nossos pecados. Nesse sentido, fomos comprados, certo? E nos tornamos propriedade de Deus. Você percebe a perspectiva espiritual que Paulo traz para a igreja? Percebe isso? Algumas pessoas tratam as igrejas como um clube social, como uma empresa, como qualquer outra coisa aqui desta terra. Mas aqui nesse versículo, a igreja é de Deus. Ela foi comprada por um preço muito caro, o sangue de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja não é qualquer coisa. Uma igreja não é algo que deve estar em segundo ou terceiro lugar na agenda dos crentes. A igreja tem que ser a prioridade para os pastores e para o rebanho, porque ela é de Deus, ela não é minha. Certo? Isso é fundamental, né? Não pode ser minha, nem é de outro pastor. O Supremo Pastor vai se manifestar e aí sim reunir todas as igrejas locais numa só. Então, outros textos falam dessa ideia de ser comprado. 1 Coríntios 6, verso 20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu fui comprado por um preço. Que preço? O sangue de Deus. Glorifique a Deus. Então, nós não podemos agir e viver como se a igreja fosse só uma atividade, uma programação, né, algo acessório na minha vida, dentre várias outras coisas. Não pode. Se você pensa assim, ou age assim, ore ao Senhor, converse com o Senhor, leia mais a Bíblia, veja se o que eu estou dizendo está correto ou não, e aí haja da maneira adequada, certo? Então, esse verso 28, realmente ele traz uma gama de ensinos, né, que são realmente bem profundos, mas foram apresentados para aqueles pastores, para que eles entendessem a natureza do seu serviço. Por isso que o ministério pastoral não é um emprego, não é um trabalho no sentido de qualquer outro trabalho. Não é. A gente chama de ministério, ou é uma função designada. E cada vez mais estão acabando os pastores. Os seminários estão aí trabalhando, ensinando, capacitando, mas é o Espírito Santo que vai escolhendo e as igrejas, né, vão alocando e outras igrejas vão sendo plantadas e as coisas vão acontecendo segundo a vontade de Deus. E agora vem uma parte mais difícil para finalizarmos. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, esse é o trabalho, talvez, um dos mais difíceis da igreja, né, e dos pastores, é proteger o rebanho dos lobos de fora e dos lobos de dentro. Toda igreja tem pessoas não crentes no meio dela. Toda igreja. Né? Então, eu não sou. Então, não seja você, mas toda igreja tem pessoas não crentes no meio dela. Isso é inevitável. E os pastores devem observar isso e cuidar, ter todo o cuidado, né? Porque eles vão tentar arrastar discípulos com eles, vão ensinar coisas pervertidas e tem os lobos de fora que virão atacar. Então, a igreja corre esse risco e nós devemos estar orando e buscando ao Senhor. Óbvio que a gente não vai brigar e ser desagradável e não é essa a ideia da nossa briga, mas de uma forma ou de outra a gente tem que proteger o rebanho do Senhor. Mateus 7,15, Jesus ensinou sobre esses lobos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, temos que ter cuidado. Jesus já ensinou isso lá
aqui no Sermão do Monte. Então temos que ter cuidado, falsas doutrinas, né? Muito cuidado, principalmente na internet, todo pastor que você escuta, leia muito sua Bíblia para você estar comparando, porque a quantidade de ensinos errados hoje, e sutis, não é aquele erro grosseiro, é o erro sutil, que você nem percebe direito, aí você vai indo, quando percebe já está acreditando numa grande mentira. E lá em Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Observe bem, quem são esses irmãos que causam divisões e escândalos? Se isso acontece, aí Paulo diz, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Isso é Romanos 16, 17 e 18. Capítulo 16, verso 17 e 18. É difícil, às vezes, porque são pessoas que se afeiçoam e surge a amizade, mas aí no meio disso começa divisão, escândalo, ensinos errados, coisas contra o Evangelho. Aí Jesus diz, afaste-se deles, não brigue com eles, afaste-se deles. Por quê? Eles não servem a Cristo, servem a eles mesmos, o próprio ventre, né? Eles servem a eles mesmos, e isso é difícil, mas nós como igreja temos que estar preparados para isso, e é isso que Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso. Toda igreja passa por isso, ou passou ou vai passar, e nós temos que ter cuidado. E o verso 31, Atos 20, 31, portanto, vigiai. Então é muito importante, para cuidar do rebanho de Deus, tem que vigiar. Tudo isso que foi falado, no final, vigie, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está dando o exemplo dele. Eu passei 3 anos aí ensinando, mostrando como deveria ser, trabalhando entre vocês. Viram o meu exemplo? Paulo dizendo, pois faço o mesmo, vigie o rebanho do Senhor. Jesus ensinou isso, Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Obviamente Jesus, em outro contexto, claro, nem havia igreja, mas o princípio é o mesmo, vigiar e orar o rebanho do Senhor. Então, como nós edificamos a igreja? Cuidando do rebanho do Senhor, né? Pastores devem cuidar de si, cuidar do rebanho, falando do reino, todo o desígnio de Deus, porque a igreja é do Espírito Santo, é de Deus, Deus derramou o sangue por esta igreja, e porque vêm os lobos travestidos de ovelhas para tentar destruir o rebanho do Senhor. Deus nos ajude e nos abençoe, para que todos nós cuidemos bem do rebanho do Senhor. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, ó Pai, por tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque hoje podemos meditar mais na tua escritura, perceber a natureza da tua igreja de modo bem complexo e maravilhoso, perceber que é tua obra, é o teu reino. O Senhor dedicou o sangue do Senhor Jesus Cristo para edificar esta obra. Dá-nos entendimento, ó Deus, da maravilha que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Capacita-nos, Senhor, no dia de hoje, onde lembramos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a estarmos investindo na tua obra, que é a tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um bom almoço a todos, lembrando que hoje à noite é às 18 horas. Até breve.